Você gostaria de se tornar um especialista em atendimento de crianças? Pois é, eu tô querendo conversar com você então sobre isso hoje, nesse vídeo. A minha ideia é que eu possa traçar uma rota para você de aprimoramento, assim, do por onde você precisa começar, que caminho você precisa percorrer para se sentir um especialista em atendimento infantil. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga, iniciei minha carreira, puxa, cuidando de crianças. Sim, eu comecei a clínica pela infância e todo o meu percurso, ele foi um percurso de muito desenvolvimento, de muitas descobertas, eu acho que essa é a palavra. Que agora eu vou tentar passar para vocês algumas etapas que eu acho importante, que marcaram a minha experiência profissional. Bem, mas antes da gente começar a falar, eu quero sugerir a você que, caso você não esteja inscrita ainda no canal, puxa, vai lá, se inscreve. Se ele está sendo útil para você, eu vou dizer que vale a pena, e vale a pena porque outras pessoas podem ter acesso também. Então, curte, põe lá o seu like. Eu costumo dizer que, além de ser algo que faz parte do momento de hoje, fazer essas coisas, mas, puxa, dá o maior retorno para a gente também, ajuda a gente a entender o que vocês querem, quais as necessidades que vocês têm. Então, seja nosso guia também, tá? Assim como a gente está tentando ser para vocês. Então, eu espero lá a tua inscrição, o teu like, se quiser comentar eu vou amar também, tá? Porque eu gosto bastante de conversar com as pessoas que passeiam pelo canal. Bem, mas vamos lá. Por onde começar, eu diria? Uma das grandes aprendizagens que eu tive na vida foi em reconhecer qual é a imagem que eu tenho sobre a criança e sobre a infância. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu acabei sacando que no começo não, né, conforme eu fui vivendo, assim, eu fui sacando que a forma como eu via a criança tinha muito a ver com a minha história de vida, com as minhas experiências com criança, e eu entendi que cada um de nós tem um conceito social sobre a infância. É muito importante a gente entender qual é esse conceito. Daí, por que que é importante? Numa tentativa da gente não deixar que esse conceito social que a gente tem na infância interfira basicamente na nossa atitude com a criança. Quando a gente pensa na abordagem centrada, a gente pensa que a atitude que a gente tem com a criança é em prol da relação que essa criança vai ter com ela mesma. Então, as percepções são delas, a forma como ela enxerga a vida é dela, todo o foco precisa ser dela. Então, se eu olho para a criança, é importante que eu dê espaço para que ela pense sobre si e que a minha representação de infância não atrapalhe o percurso dela e não interfira e não dê diretivas que ela não precisa. Né? Bom, mas um outro elemento importante da representação social é que trabalhar com criança significa encontrar pais também, né? Porque ela é menor de idade, então a gente, para saber mais sobre ela, a gente encontra os pais. Para entender o que essa criança vive, o que esses pais vivem sendo pais dessa criança, a gente encontra pais. Então, o que eu não esperava na minha caminhada profissional era de descobrir que, além de eu ter as minhas representações sociais, os pais também têm as representações dele, e os imaginários e os conceitos dele de infância, e que esses conceitos interferem diretamente na relação que ele tem com a criança. Daí, olha que interessante, não é só a relação do terapeuta que interfere no processo de vida da criança e a gente tenta fazer com que isso não aconteça, mas a representação social dos pais interfere. A representação social de outras pessoas que estão em contato com essa criança interfere. Então, vale muito a pena a gente entender de representações sociais, porque a gente acaba por entender como que cada um
daquele que participa diretamente da vida da criança, seja na escola, família, que participa da vida da criança, como que ele representa a infância e, consequentemente, como fica a relação social, a relação afetiva e social dessa criança no mundo. Em relação aos pais, em particular, é muito importante que esses pais deem conta de tomarem consciência das suas representações sociais. Não porque a gente vai querer que eles mudem ou que eles façam de um jeito diferente, até porque eu acho isso perigoso, cada um tem a sua representação social e elas precisam ser respeitadas. A questão não está na representação social, está na consciência que a gente tenha das nossas representações e, a partir disso, como que isso atua diretamente na criança, na reação que a criança tem, na forma como essa criança interage com o mundo. Então, esse é um elemento importante. O segundo elemento importante que fez parte da minha vida foi descobrir que toda a forma de trabalhar da abordagem, que é a consideradora, empática, a gente ser autêntico na relação com as crianças, sem sombra de dúvida, facilita todo o contato dessa criança com ela mesma. Mas muitas das vezes a gente não tem conhecimento do que acontece nos organismos dessa criança, do que vai além das percepções, da compreensão dela. Então, eu acabei percebendo que, além de me desenvolver, reconhecendo a minha representação social, eu digo que é importante, construir uma relação interpessoal com uma criança, permitindo que ela seja ela mesma, tem um terceiro elemento aí para mim que acabou sendo fundamental, que é entender que essa criança é um ser em desenvolvimento. E se ele é um ser em desenvolvimento, eu preciso conhecer desenvolvimento. Eu preciso conhecer de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento afetivo, social, porque ela tem um processo a ser construído. Ela não é igual a gente adulto, que particularmente já fez os grandes processos de desenvolvimento que tinha que fazer, por exemplo, num organismo maduro. Se eu atendo um adulto, o desenvolvimento que ele tinha a fazer, que evolui, talvez já tenha ido, né? Ele pode estar na escala da evolução que seja o envelhecimento, mas quando eu penso na criança, eu penso que ela adia, o organismo dela como um todo está processando um desenvolvimento que eu conhecer. Por quê? Porque eu não posso transformar tudo que essa criança vive em algo pura e simplesmente psicológico. Porque ela não é só um ser psicológico, ela é um ser integrado. Então, quando eu saquei que a criança ela é um complexo de desenvolvimento e que as suas ações estão contidas nas suas ações, todo esse desenvolvimento, eu pensei, isso aí, a gente trabalhar com criança e se sentir, como eu estava falando antes, um especialista, e eu não estou falando de academia, título, não. Eu estou falando da gente se sentir conhecedor do assunto, sabendo o que a gente está fazendo, eu vou dizer, a gente precisa entender desenvolvimento. Precisa entender desenvolvimento e eu vou dizer, puxa, mas precisa de entender de construção de personalidade, precisa entender de saúde mental, precisa entender de ciclos de vida. Então, quando eu penso numa criança, ela tem muitas questões. Socialização, por exemplo, ela tem muitos elementos para desenvolver. Ufa! Agora eu estou lembrando de alguns alunos que, quando eu estava fazendo dava curso ao vivo ainda sobre infantil, eles ficavam assustados com o tamanho da complexidade que é o atendimento infantil. E eu vou dizer sim, porque às vezes eu encontro crianças que têm mesmo questões que envolvem adoecimentos mentais. A esquizofrenia, a psicose infantil, por exemplo, é possível. O autismo, podemos pensar em vários outros cenários, né, que até hoje são um grande ponto de interrogação para a gente, que estão lá com os nomes uma construção de um diagnóstico, mas que me faz pensar que sim, a gente precisa saber disso. Precisa saber disso porque, às vezes, as crianças, por exemplo, pensando no autismo, as crianças têm os seus processos orgânicos que não está simplesmente pelo que aconteceu nos elementos psicológicos. Então, sim, eu vou dizer que é um cenário rico, complexo, mas que eu tenho que fazer uma rota, né, de desenvolvimento, de aprendizagens, que me ajudem a ir incorporando cada vez mais. Então, sim, entender de psicopatologia infantil é importante.
não para construir a relação, vocês estão entendendo? Mas porque eu preciso saber do que já temos de conhecimento para não correr o risco de generalizar essa criança ou diagnosticar, eu preciso conhecer ela como um todo. Vejam, eu já citei 4 elementos que eu acho que é importante nesse guia, assim, num guia que eu acho importante de ir adiante. E lógico, precisamos saber lidar com o diálogo da infância, e o diálogo da infância se faz através do brincar. Precisamos resgatar a nossa fala simbólica que está contida no brinquedo. O diálogo de uma criança, ele não é um diálogo que se faz assim, como eu estou fazendo com você, se faz brincando. Então eu preciso resgatar esse diálogo. E é muito interessante, porque resgatar esse diálogo também fala de, da minha forma de brincar, de ter consciência de qual foi o significado para mim do brincar, para que eu também não interfira na expressão e no significado dessa criança. Bom, acho que já falei demais, né, para o nosso vídeo, mas fica aí essas dicas para que você possa se aprofundar e saber qual é a rota que você precisa seguir para se sentir uma especialista em atendimento infantil. E caso você queira saber mais sobre o assunto, eu transformei os cursos que antes era ao vivo, eu transformei eles em aula gravada e agora esse curso está lá na Escola da CP, que é uma plataforma de vários cursos de conhecimento, de trocas sobre psicologia, abordagem centrada na pessoa, esse mundo novo que a gente está vivendo, ou seja, de atualização. E o que eu acho mais legal nessa história toda é que está tudo lá aberto para você estudar a hora que quiser e na rota que você quiser. Então você pode eleger as suas necessidades e ir suprindo as suas necessidades conforme você for caminhando no teu território profissional. Então, se por acaso agora teu maior interesse é tornar-se uma especialista em atendimento infantil, eu vou dizer, comece por esse curso. Ele vai te ajudar muito, eu acho. Pelo menos é o feedback que as pessoas estão me dando e me deram ao longo da história desse curso, sobre a se sentir mais preparado para atender as crianças. Eu não sei se você já conhece a escola da CP, mas se eu não estiver cometendo esse pecadinho de estar falando algo que você ainda não conhece, eu vou deixar aqui na descrição o link para você passear por lá, conhecer quais são os cursos, como funciona, e se você tiver alguma dúvida, nós vamos ter um enorme prazer em conversar com você sobre a escola da CP. Eu vou torcer muito para te encontrar por lá e que a gente possa ter boas conversas ainda sobre a questão do atendimento infantil, mas dessa vez lá na plataforma. Bom, espero que tenha te ajudado até aqui, tá? Não esquece, presta bastante atenção nesses guias. Comece a se aprimorar. Eu te encontro lá, tá bom?